Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados aí para a aula de hoje? Então vamos lá, iniciar o nosso módulo aí, Controladoria Geral de Disciplina, a Lei Complementar 98, de 13 de junho de 2011. Essa lei que é pequena, mas é cheia de detalhes e um tópico interessante, porque essa lei da controladoria, como é chamada, né, a CGD, Controladoria Geral de Disciplina, ela não é uma lei específica da Polícia Civil do Ceará, da PM do Ceará. Não, ela é aplicada para todos os órgãos aí de segurança, como eu coloquei aqui, ó, todos os órgãos aí. É como se ela fiscalizasse, como não, ela realiza realmente essa fiscalização na Polícia Civil, na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Perícia Forense, Polícia Penal do Ceará e assim por diante. Beleza? Então, muita atenção, tem algumas regrinhas aqui específicas. Essa CGD, ela é criada no âmbito aí de onde? Da administração direta do Poder Executivo Estadual. Atenção para isso. A banca pode colocar administração indireta, Poder Legislativo, mas é a administração direta do Poder Executivo Estadual. Ela vai ser aplicada para quem? Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e agentes penitenciários, que hoje é a Polícia Penal. Na Polícia Judiciária, também pode entrar aí a PERFORCE, ele vai falar lá na frente, ele fala dessa polícia forense. Possui autonomia administrativa e financeira para poder atuar com mais independência, né? Então tem autonomia administrativa e financeira e tem competência para realizar, requisitar, avocar sindicâncias e processos administrativos para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores integrantes do quadro acima, que é o quadro de polícia judiciária, polícia militar e assim por diante. Então, essa CGD, ela tem a competência aí, como o próprio nome já está dizendo, para controlar, para fiscalizar, requisitar, avocar sindicâncias, fiscalizar esses órgãos, saber se está tudo ok dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar. Um detalhe interessante é que essa controladoria pode avocar. O que significa avocar? Avocar é o contrário de delegar. Delegar é quando você tem uma competência e você passa para alguém. Avocar é quando você puxa essa competência. Então, a controladoria pode avocar, pode puxar para ela. Vamos supor, um processo está ocorrendo na Polícia Civil do Ceará, ela vai lá e diz, não, 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 me dá, quem vai resolver agora sou eu. Ela vai lá e avoca aquele processo administrativo disciplinar ou a sindicância, que ainda esteja em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se encontra. Tranquilo? Então, muita atenção para isso daqui. Então, o servidor já tem que se preocupar com a lei lá que vai regular aí, o Estatuto da Polícia Civil do Ceará, o Estatuto da PM do Ceará, já vai trazer normas, né, de fiscalização, ainda tem como se fosse outro órgão aí fiscalizando ele, que é a Controladoria Geral de Disciplina. Os trabalhos da controladoria serão de qual formas? Serão trabalhos preventivos, educativos, de auditorias administrativas, inspeções em logos, correições, sindicâncias, processos administrativos disciplinares civis e militares, em que deverá ser assegurado direito de ampla defesa, visando sempre a melhoria e o aperfeiçoamento da disciplina, regularidade e eficácia dos serviços prestados à população, respeito ao cidadão, normas e regulamentos dos direitos humanos, combate a desvios e assim por diante. Beleza? Então não é só também punir, né? A contadoria tem atividades preventivas, educativas, auditorias, inspeções em loco, correções e assim por diante. O artigo 3º vai trazer quais são essas atribuições institucionais da Controladoria. Eu não vou ler todas para vocês, porque senão vai ficar muito cansativo só lendo, né? Eu vou explicar e destacar onde a banca pode fazer pegadinha aí. Então, atribuições da Controladoria, exercer as funções de orientação, controle, acompanhamento, investigação, auditoria, aplicar e acompanhar o cumprimento das punições disciplinares, realizar correções, inspeções, instaurar, proceder e acompanhar de ofício ou por determinação do governador os procedimentos administrativos civis ou militares, requisitar e acompanhar as sindicâncias para apuração de fatos ou transgressões disciplinares. Aqui já foi visto, né? Avocar quaisquer processos administrativos disciplinares, sindicâncias civis e militares, dando continuidade a essas atribuições, requisitar diretamente aos órgãos de segurança qualquer informação ou documentação necessária,
ao desempenho das suas atividades, criar grupos de trabalho, comissões de caráter transitório para atuar em projetos e programas específicos, acessar diretamente quaisquer bancos de dados funcionais dos integrantes da Secretaria de Segurança Pública. E agora o inciso 10 necessita de uma explicaçãozinha a mais. Por quê? Porque aqui ele fala de dois cargos muito parecidos. No nome, na função não tem nada parecido, mas no nome sim, que é o quê? O Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado. Muito cuidado, porque o Procurador-Geral de Justiça, ele é do Ministério Público. Já o Procurador-Geral do Estado, ele faz parte aí do governo do Estado, da administração direta estadual. O Procurador-Geral do Estado é como se fosse o advogado do Estado. O Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do Ministério Público Estadual. Não é, na função não tem nada a ver os dois, só o nome que é parecido. E por que você tem que tomar cuidado aqui? Porque a CGD ela vai encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado cópia dos procedimentos e processos cuja conduta apurada também constitua ou apresenta indícios de ilícitos penais e ou improbidade administrativa. Então, eu estou analisando ali e disse, opa, isso daqui constitui um ilícito penal. Isso daqui constitui improbidade administrativa. O que a CGD vai fazer? Vai mandar o processo, encaminhar para a Procuradoria-Geral de Justiça. Agora ela está ali analisando e viu que aquele processo ali recomenda uma medida judicial ou ressarcimento ao erário. A pessoa bateu a viatura, por exemplo, e vai ter que ter um processo aí de ressarcimento ao erário. Nesse caso, vai encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, atenção, se a banca quiser fazer uma pegadinha aqui, ela pode fazer, tranquilo? Então, como eu disse, eu explicar esses tópicos aí mais importantes. Receber sugestões, reclamações, apresentações e denúncias em desfavor dos servidores. Ter acesso, cuidado com o inciso 12 também, a qualquer banco de dados de caráter público do Poder Executivo do Estado. Se a banca chegar e colocar assim, a CGD vai ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público, ponto. Está errado. Não é a qualquer banco de dados de caráter público, é qualquer banco de dados de caráter público no âmbito do Poder Executivo do Estado, do Ceará. No Piauí, no Maranhão, por exemplo, no Poder Judiciário, já não tem. Bem como aos locais que guardem pertinência com suas atribuições. Manter contato constante com os vários órgãos do Estado, participar e colaborar com a Academia Estadual de Segurança Pública e auxiliar os órgãos estaduais nas atividades de investigação social dos candidatos aprovados em concurso público. A sua investigação social aí, a CGD vai auxiliar. Expedir recomendações e provimentos de caráter correcional. Tópico aqui interessante. Para o cumprimento de suas atribuições, a CGD poderá requisitar no âmbito do Poder Executivo documentos. Então, ela está precisando, estou precisando de um documento aí. Está na Cefaz, por exemplo, está no Detran, por exemplo. Ela chega e faz essa requisição. Nesse caso, o prazo vai ser não inferior a 5 dias para a prestação das informações. Cuidado, o prazo não é necessariamente 5 dias, é não inferior a 5 dias. Então, pode ser 10, pode ser 15, não pode ser inferior a 5, não pode ser 3 dias, por exemplo. Mas de 5 para cima, pode, tranquilo? A CGD vai lá e diz, ó, eu quero isso aqui, você faz. E eu estou lhe dando aqui 10 dias para você me dar esse documento, viu, Detran? E assim por diante. O descumprimento do disposto aí desse prazo ensejará a apuração da responsabilidade do infrator e, em segundo caso, de improbidade administrativa comunicação ao Ministério Público. Então, você deu o prazo à pessoa, não, por que tu não fez? Omissão, né? Nesse caso, ele vai responder e, se for o caso, improbidade administrativa, a comunicação aí ao Ministério Público. Quando se tratar de documento de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, vai ser anunciado com essas classificações, devendo ser rigorosamente observadas as normas legais sob pena de responsabilidade de quem os violar. Então, a CGD requisitou aquele documento é reservado, é confidencial, é sigiloso.
E vão entregar e vão dizer, ó, isso aqui é sigiloso, viu? Cuidado. Aí entregou, aí o cara, besteira. Aí deixou lá em cima da mesa dele. E aí outra pessoa, ei, isso aqui, aí foi lá e viu. Menina, aí vazou. Pronto. Quem violou, né, quem deu causa ali para aquilo ser violado, vai ser responsabilizado. Quase não sai. Vai ser responsabilizado. Aqui é um tópico interessante. Por quê? Porque aqui eu tenho três cargos. Eu tenho o cargo de controlador geral de disciplina, o de secretário executivo e o de secretário executivo de planejamento e gestão interna, que é o artigo 4º, o artigo 5º, aliás, o artigo 6º e o artigo 7º. Eu fiz um quadro aqui colocando o que é igual em cada cargo e o que é diferente. Vamos primeiro conhecer aqui a lei, aí eu vou passar lá para o quadro. Controlador de disciplina. O que é que a lei fala sobre esse cargo? Provimento em comissão, equiparado a secretário de Estado, de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado, escolhido dentre profissionais bacharéis em direito, de conduta ilibada, sem vínculo funcional com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, nesse caso, para ser o controlador geral de disciplina, que a pessoa vai ser equiparada a um secretário de Estado, tem que ser bacharel em direito, não precisa ser advogado, bacharel em direito, conduta ilibada, não pode ter vínculo funcional com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública, não pode ter vínculo funcional com a Polícia Civil do Ceará, com a Polícia Militar do Ceará, com a Polícia Militar do Ceará, e assim por diante. Beleza? Isso é de livre nomeação e exoneração pelo governador. O secretário executivo, ele é o substituto do controlador-geral de disciplina. E esse secretário executivo de planejamento e gestão está relacionado justamente com planejamento e gestão. Agora vamos analisar isso daí, ó. Controlador geral de disciplina, secretário executivo e secretário executivo de planejamento e gestão. Os três cargos são de provimento em comissão. Os três são de livre nomeação e exoneração pelo governador. Agora, esses dois aqui, controlador geral de disciplina, o CGD, e o secretário executivo da controladoria são escolhidos dentre bacharéis em direitos, os dois, e reputação ilibada. Cuidado, que eu já falei, não é falar assim, escolhido entre advogados. Não, tá errado. É dentre bacharéis em direito. Professor, qual a diferença? Advogado é quem fez a prova da OAB e foi aprovado. Bacharel em direito é quem terminou o curso de direito. Se terminou o curso de direito, é um bacharel em direito. Para ser advogado, precisa passar na prova da OAB. Beleza? Então, por isso que existe essa diferença. Tranquilo. Então, vai ser escolhido dentre bacharéis em direito com reputação ilibada. O secretário executivo vai ser o substituto do CGD. Já o CGD tem algumas regrinhas a mais, né? Ele não pode ter vínculo funcional com os órgãos de segurança e o cargo dele é equiparado a secretário de Estado. Esse quadrozinho aqui resume tudo sobre esses três cargos. Uma atenção interessante, porque agora o artigo 5º vai trazer as atribuições do controlador geral de disciplina. E você tem que diferenciar o seguinte, vou até pegar aqui a PRF como exemplo, porque eu tenho a PRF e eu tenho o PRF. A PRF é a instituição. O PRF é o policial. Então tem essa diferença. Quando eu falo a PRF, eu estou me referindo à instituição PRF. Quando eu falo o PRF, eu estou me referindo ao policial. Professor, o que é que isso aí tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver é porque existe a CGD, que é a Instituição Controladoria Geral de Disciplina, que as funções estão aí no artigo 3º da lei, e eu tenho o CGD, que é o Controlador Geral de Disciplina, que as atribuições estão aí no artigo 5º. Basicamente, são parecidas, mas tem uma diferença aqui. Por quê? Porque quando a lei fala da competência da CGD, ela fala que a CGD pode avocar processos administrativos em andamento. Quando vai falar da competência do CGD, ela fala a palavra delegar. Olha aí a grande pegadinha de prova.
Aí chega lá na prova e diz assim, o CGD pode delegar as suas atribuições. Aí diz, não, não é avocar, cuidado. Avocar é a CGD no artigo 3º. No artigo 5º, a palavra é delegar, nós vamos já chegar nisso daí. Mas antes disso, vamos passar aqui bem rápido sobre algumas atribuições do Controlador-Geral de Disciplina. O controle, acompanhamento, a investigação, auditoria, processamento e a punição disciplinar de atividades desenvolvidas pelos policiais civis, militares, bombeiros e agentes penitenciários, definir, dirigir, planejar, controlar, orientar, estabelecer as políticas, diretrizes e normas de organização interna, assessorar o governador, fixar a interpretação de atos normativos, unificar a jurisprudência administrativa e disciplinar de sua competência. Essa jurisprudência administrativa e disciplinar é decisões da controladoria. Então, tipo, o policial fez X, né, a gente vai punir com Y. Então, ele vai unificar isso daí. Toda vez que o policial fizer X, ele vai ser punido com Y. Pronto, para já seguir aquele entendimento. Editar esses enunciados de plano administrativo disciplinar, dispor sobre o regimento interno da CGD, processar sindicâncias e aí processos administrativos, ratificar ou anular, não é retificar, é ratificar, confirmar ou anular decisões de sindicância e processos administrativos disciplinares, convocar quaisquer servidores públicos estaduais para prestar informações e esclarecimentos no exercício de sua competência, configurando infração disciplinar o não comparecimento, requisitar servidores e militares estaduais, inclusive da reserva minerária dos órgãos estaduais para desempenho de atividades da Controladoria Geral de Disciplina, representar pela instalação de inquérito policial civil ou militar, expedir processos por provimentos correcionais ou de cunho recomendatórios, integrar o Conselho de Segurança Pública, previsto lá na Constituição do Estado, instaurar o Conselho de Disciplina e Conselho de Educação, editar e praticar os atos normativos inerentes às suas atribuições, constituir comissões formadas por um militar e um servidor estável para apurarem sede de sindicância, fatos que envolvam nas mesmas circunstâncias servidores civis e militares estaduais. Cuidado com isso aqui. Ele fala um militar e um servidor estável para apurar em sede de sindicância, fatos aí que envolvam circunstâncias civis e militares. E está aqui, ó, delegar a apuração de transgressões disciplinares. Isso aqui que é o grande problema. Por isso que eu expliquei logo antes. Porque podia cair na prova, né? São atribuições do Controlador Geral de Disciplina. Delegar a apuração de transgressões disciplinares. Você não, é avocar. Cuidado, vou até voltar. Avocar é quando se fala da competência da CGD. A CGD pode avocar sindicâncias, processos administrativos disciplinares em andamento. Como eu falei, tem um processo administrativo lá na Polícia Civil do Ceará ali. Não, não, me dá. Quem vai julgar aqui sou eu. Vai ser vocês não. Quem vai julgar agora sou eu. Tenho mais independência, tenho imparcialidade, eu vou julgar esse processo. Pronto. Ela vai lá e avoca, puxa para ela. Delegar é o CGD. Ele que vai delegar aí essa apuração de transgressões disciplinares. Cuidado com esse detalhe. O artigo 8º também tem um tópico muito interessante, porque ele vai falar que a estrutura organizacional da Controladoria será definida em decreto do chefe do Poder Executivo. Às vezes você está lendo em casa e nem percebe a pegadinha que tem aqui, porque a banca pode trocar decreto por portaria, por lei, resolução, e vai estar, logicamente, errado. Então, a estrutura organizacional da Controladoria Geral de Disciplina vai ser definida por decreto do chefe do Poder Executivo. O Controlador Geral de Disciplina, tendo solicitação do secretário executivo da Controladoria e ou o coordenador de disciplina, poderá, em caráter especial, designar integrante das comissões permanentes civis ou militares para compor comissão de processo administrativo, conselho de disciplina e ou justificação. A gente vai já saber o que é esse conselho de disciplina, o que é esse conselho de justificação. Além disso, o controlador também poderá solicitar ao governador a cessão de oficiais das Forças Armadas, oficiais de outras polícias militares estaduais, procuradores do Estado, membros da carreira da Advocacia Geral da União, delegados da Polícia Federal ou outros servidores estaduais, municipais e federais para compor comissão de processo administrativo disciplinar, conselho de disciplina e ou justificação. Então, o rol é bem grande, pode também causar oficiais das Forças Armadas, procurador do Estado, delegado da Polícia Federal, pode sim, beleza? Então, atenção para esse artigo 10 aí. Vamos trabalhar agora com as comissões. No civil, é bem simples.
Porque no processo, no servidor civil, né, no processo administrativo do servidor público civil, só existe um nome, sindicância ou processo administrativo, o PAD. Não tem diferença. Tanto faz se é um delegado que responde, ou se é um escrivão, se é um inspetor, se é um policial penal, não interessa. Se é um perito, o nome é processo administrativo disciplinar. Já no meio militar, não. No meio militar tem uma diferença. Por exemplo, se um soldado for responder um processo, é um nome. Se um coronel, um major, for responder, tem outro nome. E aqui eu vou ter que explicar um pouquinho da estrutura da hierarquia da Polícia Militar para você entender. Mas aqui no artigo 11, bem simples. Ficam criadas comissões civis permanentes de processos disciplinares, composta aí de 3 membros, que serão indicados mediante ato do Controlador-Geral de Disciplina, ou a quem por delegação couber, né, que ele pode delegar isso daí, dentre delegados de polícia e servidores públicos estáveis, sendo um presidente, um secretário e um membro. Então, aqui, bem simples. Vou criar comissões civis permanentes para estar analisando esses processos aí. Ele fala que vai ser escolhido dentre delegados ou servidores públicos estáveis, porque quando ele fala servidores públicos estáveis, é porque pode ser um policial penal, né? E aí vai ter um dos 3, um vai ser presidente, o outro secretário e o outro vai ser membro. Esses relatórios finais dessas comissões serão decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina antes do envio para publicação. E nos processos administrativos em que a pena seja de demissão, após decidido pelo controlador e antes do envio ao governador, deverá ser encaminhado para o Procurador-Geral do Estado com o fito de atestar a regularidade do procedimento. Finalizou aqui, vai ser demissão. Nesse caso, antes de enviar para o governador, que vai aplicar a penalidade de demissão, eu vou mandar para o Procurador-Geral do Estado. Olhe lá, se está tudo ok. Ele, entre aspas, não é um advogado do Estado. Aí o procurador olha e diz, tá tudo ok. Aí manda para o governador aplica a demissão. Tranquilo? Vamos lá. Agora, entra a parte aí da Polícia Militar e eu tenho que explicar aqui um pouquinho da hierarquia. Professor, eu tenho que decorar? Não, tem que conhecer. Fica mais fácil quando você conhece. Então, na Polícia Militar, eu tenho aqui soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Isso daqui é chamado de praças da Polícia Militar. E aí eu tenho os oficiais, que começa com segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Isso daqui são chamados de oficiais da Polícia Militar. Os oficiais respondem conselho de justificação. Já as praças respondem conselho de disciplina. O que eu falei para vocês, que tinha diferença. No meio civil não tem. Se um inspetor vai responder um processo, não é processo administrativo. Se um delegado assumir o processo, é processo administrativo. Não muda de nome. Já que no meio militar, muda de nome. Porque se for uma praça, né, como é chamado, o nome é conselho de disciplina. Agora, se for um oficial, é conselho de justificação. Outro detalhe que é importante você conhecer. Primeiro tenente e segundo tenente são chamados aí de oficiais subalternos. O capitão é chamado de oficial intermediário. E o coronel, tenente-coronel e major são chamados de oficiais superiores. Professor, a prova pode me perguntar quem é um oficial superior? Quem é um oficial subalterno? Não, não vai perguntar isso. Da lei da contadoria, não. Mas é importante saber? É sim. Veja aqui. Ficam autorizados a criação por ato do CGD de conselhos, a criação de conselhos militares permanentes de justificação, composto cada um por 3 oficiais da ativa ou reserva remunerada. Professor, o que é reserva remunerada? É a aposentadoria do servidor militar. Também muda de nome. No civil, ou ele está na ativa ou ele está aposentado. Aqui não, aqui é militar está na ativa, reserva remunerada ou reforma.
ou está reformado. Aqui é da ativa ou da reserva remunerada. Sejam militares ou bombeiros estaduais, sejam militares das Forças Armadas, dos quais um oficial superior, sendo que recaindo sobre o mais antigo, a presidência, o outro atuará como interrogante e o último como relator e escrivão. Vou criar também o Conselho Permanente de Disciplina, composto por 3 oficiais da ativa ou reserva remunerada, sejam militares, corpo de bombeiro, forças armadas, dos quais um oficial intermediário. Quem é o oficial intermediário? Capitão. Então, a prova pode cobrar de você que é o capitão oficial intermediário? Não, porque você extrapola a lei. Mas ela pode, por exemplo, colocar oficial subalterno. Aí sim, está só mudando. E aí vai ser a pegadinha. Pode dizer que aí vai ser um oficial superior. Então você já sabe, ter essa noção já ajuda muito. E outro detalhe, porque ele fala aqui, ó, quando ele vai tratar do civil, ele só diz assim: um é presidente, o outro é secretário e o outro é membro. Acabou. Já no militar, não. Ele vai dizer assim: o mais antigo, quem tem mais tempo de serviço aí, né, vai ser o presidente. O outro vai ser o interrogante. E o último vai ser relator e escrivão. Isso aqui é muito importante, essa sequência, porque a prova pode perguntar e dizer assim, que o outro vai ser relator e o último interrogante e escrivão, por exemplo, pode trocar isso daí. E aqui tem bizu do Soarinho, isso é importante, tem bizu do Soarinho, né? Bizu do Soarinho é você lembrar da palavra piri. E aí não tem como errar. Ó, piri. O mais antigo aqui é o presidente, o segundo, interrogante, e o último, ó, RE, relator e escrivão. Pronto, não tem como errar. No Conselho Permanente de Disciplina, segue da mesma forma. Então, PIRI, P, presidente, o mais antigo, e segundo, interrogante, e o último, relator e escrivão. Fiz aqui um quadrinho para vocês observarem isso daí. Então, Conselho de Justificação, 3 oficiais, dos quais um vai ser um oficial superior, que é o major, tenente-coronel, e assim por diante. Já o Conselho de Disciplina, 3 oficiais, dos quais um vai ser oficial intermediário, que é o capitão. Nesse caso, o restante segue da mesma forma. O mais antigo é o presidente, o outro atuará como interrogante e o último como relator ou escrivão. Quando a apuração de fatos praticadas por policiais militares e bombeiros revelar conexão, sobretudo envolvendo praças, praças estáveis e não estáveis, já sabe o que é essas praças, né? A competência para apuração será do Conselho de Disciplina. Bem tranquilo, né? Se eu tenho policiais aí envolvendo praças estáveis e não estáveis, vai ser Conselho de Disciplina. Os servidores públicos militares da reserva remunerada requisitados para desempenhar atividades da Controladoria Geral de Disciplina, seja integrando o Conselho de Justificação, seja Conselho Permanente de Disciplina, não excederão 4 anos improrrogáveis de exercício dessa função. Como eu disse para vocês, reserva remunerada é como se o cara estivesse aposentado. O militar recebe esse nome. E aí ele está lá na reserva remunerada, está entre aspas aposentado, e ele foi convocado para participar de um conselho permanente de disciplina, um conselho permanente de justificação. Nesse caso, a volta dele, né, não pode exceder 4 anos, improrrogável. Ele fica ali por 4 anos, depois ele volta para a aposentadoria dele. É como se fosse até a reversão, né, do civil. Não é funciona quase da mesma forma, não é a mesma coisa, é só para você associar aí com o servidor civil. Tranquilo? Com isso a gente finaliza nossa primeira parte da aula. Nós teremos a segunda parte aí para tratar do grupo tático, operacional, do afastamento preventivo. Vai ter uma questãozinha aí de uma gratificação que o policial, né, o militar pode ganhar quando faz parte da CGD. Enfim, tem muita coisa boa ainda pela frente, beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos e bons estudos.